No mundo em que a gente vive, Photoshop já é um programa muito, mas muito conhecido mesmo, né? Com inúmeras possibilidades aí, o pessoal nunca deixa de atualizar o programa. Então, desde as primeiras opções que a gente tinha, que era trabalhar com camadas e os famosos filtros de Photoshop, nas últimas versões a gente tem melhorias da parte de desfoque, né? Ou melhor, de foque de câmera, e você também tem algumas partes de trabalhar com edições de vídeo. Photoshop é um programa incrível, já é referência no mundo há muitos anos e inúmeras pessoas trabalham com Photoshop. A ideia desse curso não é que você seja simplesmente mais uma pessoa que usa o Photoshop e tal. A ideia é te mostrar um pouco de tudo que tem no Photoshop. Existem muitas pessoas hoje em dia que usam, né, o programa e sabem uma ou outra coisa, mas se você perguntar exatamente o que o Photoshop faz e que tipos de trabalhos você consegue desenvolver com ele, a pessoa não sabe responder para você. Então nesse curso eu quero te mostrar um pouco de tudo no Photoshop, de tudo que ele tem, de todas as possibilidades que o programa tem, para que você possa conseguir desenvolver os seus trabalhos de uma forma muito melhor. Eu desenvolvi o curso em 15 módulos, basicamente o primeiro módulo que a gente tem é o módulo de introdução, onde eu comento com você algumas coisas de Photoshop e digo qual é o programa. Na verdade, esse primeiro vídeo é a introdução. Eu também tenho as partes de instalações, arquivos, né, que eu estou disponibilizando para você usar. Eu gosto muito da palavra disponibilizando, é muito bonita. A gente tem também a parte de interface do programa para você conhecer um pouco. No módulo 2 a gente vai ver como é que a gente customiza algumas preferências e como é que a gente trabalha com o Mini Bridge, que nos auxilia o tempo todo, né, para abrir algumas imagens de uma forma mais rápida no Photoshop. Módulo 3 a gente vai começar no programa. Então a gente vai ver algumas maneiras de organizar as imagens, visualizar as imagens, alguns formatos que você pode trabalhar com as imagens do Photoshop, histórico, entre outros. Módulo 4 a gente vai ver como é que você trabalha com as imagens. Então você vai ter o famoso crop, que é o corte de imagem, algumas outras opções de crop mais avançado. O Free Transform, que é o cara que serve para você manipular aquela imagem, rotacionando, aumentando, diminuindo. No módulo 5 a gente trabalha com camadas, que é uma das coisas mais legais do Photoshop, onde você pode escolher que camada você quer trabalhar, como você trabalha com grupos, como você une as camadas e o Smart Object. São opções muito bacanas que a gente vai ver como é que a gente pode estar utilizando mais a fundo. Módulo 6 a gente vai ver tudo sobre seleções, como a gente faz seleções, que tipo de seleções, suavizar seleções e outras inúmeras possibilidades. Módulo 7 a gente vai ver as partes de brushes, como você trabalha com os pincéis e como que você cria o seu pincel e configura ele de uma forma que você possa estar utilizando, por exemplo, na criação de background ou de alguns detalhes aí nos seus trabalhos. Módulo 8 a gente vai ver toda a parte de ajuste, como que a gente trabalha com alguns ajustes específicos como levels, curves, hue saturation, algumas opções de gradiente também, para criar um mapa de gradiente na sua imagem. Módulo 9 a gente vai ver os efeitos, então a gente vai ver como é que você faz os efeitos como Selective Color, né, a parte de retoque, algumas partes para você suavizar a pele, clarear os dentes e os olhos. Existem muitas técnicas para esses resultados. Eu tentei deixar de uma forma que seja rápida, que você consiga resolver isso muito rapidamente, sem ficar perdendo muito tempo. A gente vai ver o famoso Liquify. A gente também tem as opções do filtro Camera Raw, que cria uns efeitos legais para você. E como trabalhar com panorama, que é você fotografar uma série de imagens e o Photoshop une elas para você. Módulo 10 a gente vai ver os filtros do Photoshop, alguns filtros bem legais aí que servem, até o filtro de tinta a óleo também. E a gente vai ver as opções de Blend Modes, que são as opções de mesclagem no Photoshop. Módulo 11 a gente vai usar efeitos de camadas, né, que são efeitos para a gente trabalhar com as camadas especificamente, dá alguns efeitinhos bem legais. Módulo 12 a gente trabalha com textos de inúmeras formas. Módulo 13 a gente vai trabalhar com shapes e estilos, como até o fato de você criar o seu próprio estilo. Módulo 14, a gente vai ver as partes automáticas do Photoshop. Eu gosto pra caramba. Módulo 14, eu gostei muito de fazer esse módulo, eu acho que é legal. Ele otimiza muito o seu trabalho. E no 15, a gente dá tchau, né, para este curso e eu te mostro as opções de como você salva para a internet, como você trabalha com vídeos, como você coloca efeitos no vídeo, como que você trabalha com slideshow no Photoshop e a gente faz o vídeo de conclusão.
Eu espero que você goste do curso e que ele sirva para te trazer um pouco do conhecimento do que é Photoshop e das inúmeras possibilidades, né, que você consegue ter dentro desse programa. Meu nome é Heber Simeone, eu trabalho com a parte de animação e ilustração e eu vou te acompanhar durante todo o desenvolvimento desse curso aqui, te acompanhando, te ensinando, te mostrando uma série de coisas. Te vejo no próximo vídeo. Antes da gente começar a mexer, né, no programa incrível que é o Photoshop, eu queria te mostrar como é que você instala o programa, né? Onde que você pode estar achando essa opção aí. Então eu queria te mostrar esse link, ó, www.adobe.com/br/products/Creative Cloud. Se você tiver problema em achar essa opção aí, você pode entrar diretamente no Google mesmo e colocar a opção aí de Adobe Creative Cloud. Você digita, ele vai te direcionar para esse link. Aqui embaixo você tem algumas opções de associação, ou seja, como é que você pode entrar nesse esquema aqui do Photoshop e começar a fazer parte desse cara. Quando a gente fala em Creative Cloud, é um novo sistema, tá, da Adobe que acontece. Todos os programas dele entraram num sistema de que não vai mais ter aquele esquema de, por exemplo, Photoshop 1, 2, 3, 4, e tipo, eles vão aumentando o número. Tipo, não vai ter isso. Na verdade, isso aí tá ficando chato e daqui a pouco eles vão estar no número 100 e pouco. Então eles criaram o Creative Cloud para que você possa ter uma opção de puxar o programa para o seu computador e a cada atualização que você tiver, ela vai ser instalada automaticamente, não vai ter mais essa coisa de uma nova versão. Então nesse link aqui, ó, mais para baixo, tá, do plano de associação, você tem duas opções: associe-se ou experimentar. Associe-se, você vai entrar num esquema de você realmente, vamos dizer assim, entrar num esquema de pagar essas coisas da Adobe. Então eles vão te dar umas opções de como você quer se associar com um programa, com todos os programas e as opções de pagamento no seu cartão de crédito. Mas o mais convencional é você entrar aqui em experimentar. Porque afinal de contas, talvez você nunca tenha mexido com Photoshop, então você pode pensar, poxa, tá, e aí, como é que eu faço para instalar o programa e ver se presta, né? Então você pode usar aqui, ó, você pode entrar naquela opção de experimentar. Aqui você tem aplicativos e serviços e para baixo você tem um monte, mas um monte de programas aqui da Adobe. A gente vai ficar no Photoshop mesmo. Então você pode clicar aqui em cima, ó, tá, ó, do PS aqui do Photoshop, e você tem a opção Photoshop CC do Creative Cloud, baixar avaliação. Então você baixa essa avaliação do programa já. Quando você clica em baixar a avaliação, ele vai te perguntar, poxa, você tem um ID da Adobe, ou seja, você tem uma conta na Adobe? E aí você pode falar, eu tenho. Então você preenche aqui o endereço de e-mail com senha e entra e já faz o download do programa. Se não, você precisa criar uma conta e você pode clicar aqui, ó, criar uma ID da Adobe. Quando você clica aqui, você vai ter uma telinha onde ele te pede qual vai ser o ID, a senha, para você digitar a senha novamente, uma série de opções onde você pode criar. E aí você pode estar baixando. E no próximo vídeo a gente começa a ver o programa em si. Durante o curso a gente vai estar trabalhando com uma série de coisas, né? Acho que eu falei muito rápido. A gente vai estar trabalhando com uma série de coisas. Então o que acontece? Eu separei para você alguns arquivos que você pode estar fazendo download. É claro que ao trabalhar com Photoshop, muita gente já está acostumado com ele e trabalha com as próprias imagens, né? Mas eu queria mostrar umas coisas específicas, então eu deixei uns arquivos para você estar utilizando e aí pelo site você pode baixar. Basicamente, né, dentro dessa parte de arquivos, você vai ter uma pasta de áudios, que eu deixei um áudio para você, para a gente usar mais para o final, quando a gente trabalhar com slideshow. A gente tem a parte de imagens, com uma série de imagens aqui, onde a gente vai ver alguns exemplos de como trabalhar no Photoshop. Você tem uma pasta específica de panorama, né, que é um esquema de como que a gente consegue juntar todas aquelas fotos tiradas sequencialmente, né? E você tem uma parte com 3 vídeos que a gente vai ver para trabalhar com essa parte de vídeo no Photoshop. E se você não sabia, sim, o Photoshop agora mexe com vídeo. Então essa parte de arquivos, onde você pode estar utilizando aí e trabalhando em cima desses arquivos. E ao longo do que a gente estiver vendo, eu vou falar para você, ó, abre a imagem tal, a gente vai trabalhar nessa imagem agora. Então fica mais fácil para a gente ir avançando durante o curso com essas opções, essas pastas que eu separei para você. Muito bem, espero que você tenha conseguido instalar de boa, né, o Photoshop. E agora eu quero te mostrar aqui um pouco da interface do programa. Ou seja, como é que o que acontece, né? O que tem na direita, o que tem na esquerda, o que tem em cima, como é que funciona? Na parte de cima aqui, ó, do lado de PS, você tem um monte de opções. File, Let, Image, Layer, Type, Select, blá blá blá. Isso aqui é o painel principal do programa. Por aqui que você consegue fazer uma série de coisas, como salvar, abrir, exportar. Aqui nas opções, isso em File, né? No Edit você tem algumas opções, como copiar, colar, transformações livres.
No Image você tem as opções para trabalhar especificamente com a imagem, como ajustes, opções de cor que você quer trabalhar, com crops, né? Rotação de imagem e tal. Em Layer você vai trabalhar com as camadas, ou seja, as camadas do programa. Então você pode trabalhar com as partes de selecionar camadas, criar máscaras, né, de camada e assim por diante. Em Type as opções que você tem para trabalhar com texto. Em Select a gente vai ver seleções, como selecionar, como inverter seleções, como tirar seleções, como selecionar tudo. Em filtro, filtros mesmo. Filtro na verdade são os efeitos do Photoshop. Então por ele a gente tem uma série de efeitos artísticos, efeitos de desfoque, efeito com pixels, efeitos de estilização, né? Você tem as opções de 3D, a gente vai ver um pouquinho também aí mais para frente de como criar um texto 3D no programa. Você tem as visualizações, por ela você escolhe se você quer aproximar, distanciar, se você quer trabalhar com algumas opções aparecendo, como esse show, que tem algumas opções também de aparecer com o grid, de aparecer com as réguas e tudo mais. Você tem o Window. O Window são as opções das janelas, né? O Window quer dizer janela. E janela é o quê? São todos os painéis do programa. Painéis como, por exemplo, Color, que é esse painel que você tem aqui do lado direito, tá? Você tem os painéis que não estão aparecendo, como esse painel de brush, e todos os painéis para trabalhar com um monte de coisa no programa tá em Windows. E em Help você tem algumas opções também para saber aí, para te direcionar para algum site, né, para saber que versão você está usando do Photoshop. E embaixo dessas opções aqui, você tem esse painel, tá? Esse outro painel aqui compridão que vem até a direita. Esse painel ele está diretamente ligado, né, com a ferramenta que você escolher à esquerda. Então primeiro eu vou te falar das ferramentinhas. Ó. Do lado esquerdo você tem todas as ferramentas que você consegue trabalhar no Photoshop. Trabalhar de forma um pouco mais artesanal, entendeu? Mover algumas coisas na tela, fazer algumas seleções específicas. Você tem algumas opções de retoque, de apagar, de desenhar, escrever texto e tudo mais. Então essas opções. Então quando você clica em algumas ferramentas específicas aqui do lado esquerdo, aparece aqui nessa barra em cima algumas opções a mais para essa ferramenta. Então, por exemplo, estou com essa ferramenta de seleção aqui, tá? Desculpa, seleção não, de movimentação. E aí eu tenho as opções, se eu quero selecionar camadas ou se eu quero selecionar os grupos. Eu tenho ferramentas que nem essa aqui, ó, de crop. Quando eu clico, ele me diz quais as medidas que eu quero. Então essa barrinha tem a ver com algumas opções dessas ferramentas. Do lado direito aqui, ó, você tem esses painéis, as janelas do programa, ou seja, janelas específicas, por exemplo, Color, onde você pode selecionar uma cor, aqui embaixo ou por essas barras. Você tem a nova janelinha de ajustes que veio, acho que desde o CS5 ou CS6, não lembro bem. Embaixo você tem algumas opções, tá? As camadas, os canais, os paths, que são alguns caminhos que você pode fazer. Então do lado esquerdo as ferramentas, do lado direito a gente tem alguns painéis específicos, em cima eu expliquei o que é, e aqui esse painelzão cinza é ele responsável por quando você abre uma imagem no programa. É em toda esta área que você vai trabalhar com as imagens dentro do Photoshop, tá? Então, basicão da interface, só para você entender onde estão as coisas dentro do Photoshop.